de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo para o senhor Djalma. Uma salva de palmas. E, para além disso, também tem o objetivo de prestar uma homenagem a cada um dos SEDECAs do Estado de São Paulo. Uma cerimônia como essa acontece nessa casa, então nós estamos vivenciando um momento histórico de homenagear uma história de mais de 30 anos aqui no Estado de São Paulo. E, para abrir os caminhos dessa nossa noite, que vai ser muito bonita, muito emocionante, eu vou convidar aqui o coletivo Negra Soul, e quero saudar a Cíntia Araújo, que organiza esse coletivo. Então, por favor, gente, vem aqui na frente. O coletivo Negra Soul vai fazer uma apresentação para a gente e vai abrir os caminhos para a nossa homenagem. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, não sei mais o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver, pois moro na favela. Bom, gente, podem se sentar. Agora eu vou convidar, depois desse início potente, vou convidar agora cada pessoa que vai compor a nossa mesa na noite de hoje. Então, para começar, vou convidar para vir aqui compor a mesa a deputada estadual Ediane Maria, que é a primeira trabalhadora doméstica eleita no Estado de São Paulo e é a proponente dessa sessão solene. Uma salva de palmas. Já na sequência, vou convidar o Djalma Costa, que é fundador do SEDEC Interlagos e referência na luta pelos direitos humanos das crianças e adolescentes, e hoje homenageado com colar de honra ao mérito legislativo. Convido também para compor a mesa Lucélia Maria da Silva, que é coordenadora da Associação Nacional dos SEDECAs, a ANSED.
Vem para cá também Lígia Jimenez, representante do SEDECA Sapopemba, o mais antigo em atividade aqui no estado de São Paulo. E Evelyn Marcelli, que é jovem, parte da família do SEDEC Interlagos. Bom, gente, vou pedir para a mesa permanecer em pé e para todas as pessoas também levantarem e se colocar em posição de respeito para a gente ouvir o hino nacional agora. As margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Sem anistia, né, gente? Podem sentar, fiquem à vontade. Bom, vou passar a palavra agora para a deputada Ediane Maria, para que ela faça a abertura regimental aqui da nossa sessão solene e também já faça a sua primeira fala. Estou achando aqui a fala, gente, calma. Iniciamos os nossos trabalhos nos termos regimentais, senhoras e senhores.
esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta Casa de Leis, deputado André do Prado, atendendo a minha solicitação, com uma finalidade de homenagear os SEDECAs do Estado de São Paulo e entregar o colar de honra ao mérito legislativo para Djalma Costa. Iniciou? Ei, foi. Agora sim, gente, aberta a sessão. Eita. Sem anistia, gente. Agora começou? Ah, você me fala. É Nossa, isso aí, estou Di, tímida. vai lá. Como que é que eu... Calma aí. Ô, gente, é muita coisa, tá? É bom que vocês verem na prática como funcionam as coisas. Tabata, vem cá rapidinho, amor. Eu estou tão perto, desculpa, tá, Djalma? Tá vendo qual que é a nossa vida? Nosso... Nossa, estou sambando. Bom, primeiro, agora sim, gente, boa noite. Quero saudar os SEDECAs que estão aqui presentes, todos os homenageados dessa mesa. Quero saudar o nosso homenageado de hoje, Djalma Costa. Também quero saudar a Lucélia Maria da Silva, coordenadora da Associação Nacional dos SEDECAs. Quero saudar também a Lígia Jimenez, representante do SEDECA Sapopema, o mais antigo, né, em atividade no estado de São Paulo. Quero saudar a Evelyn Marcelli, né, jovem que passou pelo SEDECA Interlago. Bom, eu queria, nessa noite, eu estou aqui um pouco nervosa, e não seria diferente, né, até porque em 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo, nunca houve uma homenagem ao SEDECA, né, que pudesse entrar nessa casa de cabeça erguida e pudesse entrar nessas cadeiras, que não é que é de deputado. Essas cadeiras são nossas. E isso é importante a gente trazer. Então, essa semana, eu tive a honra muito grande, viu? Primeiro, de receber, foi antes de ontem, né, na quarta-feira, de receber minhas companheiras do SEDECA, de Interlagos, que trouxeram as meninas para essa casa. E eu fiz a questão, assim, de pegar elas. Tem umas aqui também que estavam aqui na quarta-feira. Levanta a mão que estava aqui na quarta-feira. Foi lindo demais. Foi um dia onde, no dia anterior, na madrugada anterior, a gente viu no Congresso Nacional o nosso deputado federal, Glauber Braga, ser arrancado da cadeira, da mesa da presidência. E nós chegamos aqui, eu falei, vamos dar um giro. Porque seria, Djalma, somente uma vinda ao gabinete. Eu falei, por que não pegar as meninas e andar nessa casa e mostrar como que funciona a Casas de Leis? Que são aqui, é nessa casa que sai se as crianças vão ter alimentação, se vão ter dignidade. É dessa casa que sai. Então, quando eu fiz aquele giro junto com o Zig, inclusive, daqui a pouquinho eu vou homenagear ele também. Quando a gente fez esse giro nessa casa, o que eu estava fazendo naquele momento, Djalma? Que isso é muito importante para nossas crianças. Eu estava fazendo ali um giro para que essas crianças não cheguem, como eu, depois de com quase 40 anos de idade nessa casa, e se sinta intimidada por ela. Né? Se chegue nessa casa sem medo. Então, rodar por aqui. E veio, inclusive, naquele dia, estava aqui o presidente André do Prado, que ele falou, não, pode sentar aqui também, meninas. Pode subir e sentar na cadeira da presidência. Aquele ali foi um gesto muito bonito, porque isso mostra para nós o quanto nós estamos avançando. O quanto que esse mandato está avançando em, primeiro, ter parceria com os SEDECAs do Estado de São Paulo. Eu tenho muita honra de ter andado em cada um deles, de ser recebida por cada um deles, de ter o carinho, a resiliência, o respeito. Eu, enquanto uma mãe solo de 4 filhos, moradora do sítio dos Vianas, sei o que foi criar 4 filhos sem ter ninguém me olhando. Em ter que aprender, enquanto uma adolescente, que não tive tantos cuidados assim, aprender a ser mãe. Aprender a cuidar dos meus filhos para que não sofressem abuso. A aprender na prática. Então, estar aqui hoje, né, ocupando essa cadeira, é para abrir espaço para que mais pessoas cheguem. Para que pessoas, meninas pretas, que a juventude possa olhar para essa casa e se sentir pertencente.
Quando vocês entram aqui nessa casa, vocês saibam de uma coisa. Que muita gente, o Djalma falou, Diane, que está me homenageando. O Djalma trouxe um olhar para mim, que para nós, Djalma, foi um olhar para nós. Que quando a gente avança, a gente traz os nossos. A gente traz e homenageia. Porque essa casa aqui tem uma prática também. Essa casa aqui, ela tem uma prática de homenagear aqueles que já são muito vistos. E que o Djalma trouxe com excelência. E que é importante ser homenageado. Só que não é possível que ninguém teve a capacidade de olhar para o SEDECA e falar, precisamos homenagear. Precisamos falar. Porque é dessa casa que vamos pensar políticas juntos, coletivos. Então está aqui hoje é para fazer uma reparação. Primeira coisa, aqui é para reparar o que o Estado de São Paulo não faz. Eu vi, e quero saudar também o Negracim, que abriu aqui cantando sobre a favela. É sobre moradia, é sobre educação, é sobre saúde. Não adianta o Estado que nos olha e fala que quer nos ajudar, tem empatia, mas que não olha para a periferia com aquele afeto. E quem faz esse trabalho são as lideranças. São as coordenações, são os SEDECAs, que vão lá, que ocupam, que vai para os espaços onde muita gente não quer ir. Então, eu estou aqui hoje, quem me elegeu sabe disso, que nós iríamos entrar em todo e qualquer lugar, que nunca a política pública chegou. E nós estamos aqui, vocês chegaram aqui. Que bom que nós estamos juntos, unidos. Então, homenagear o Djalma, que eu tenho um carinho muito grande, não só pela feijoada que ele fez para mim um dia, não só pela feijoada, mas pelo que você representa, Djalma. Você representa para mim esperança. Eu esperanço com esse país. Não é fácil para nós. Nunca foi fácil para a periferia. Nunca foi fácil para um país que precisou alguém olhar e falar, olha, a criança e o adolescente, eles são sujeitos também dignos de direito. Ou seja, que país é esse que a gente mora, hein? Que país é esse que a gente mora, onde ainda olham para as crianças pretas e tratam como se a gente não fosse dignos de direitos? O SEDECA faz esse trabalho, que é de garantir que as crianças da periferia, que as crianças do Brasil tenham direito. Então, hoje, essa audiência pública é para que a gente paute o direito. O direito de brincar, o direito de estudar, o direito de morar, o direito de ter amor, o direito de ter afeto, o direito de ter carinho, o direito de se olhar no espelho e se sentir lindo. Nós somos uma sociedade que criança preta cresceu sem autoestima. Crianças pretas cresceram sem se olhar no espelho. Porque não era o perfil que agradava. Crianças pretas que cresceram sem um elogio, sem um abraço, sem olhar para ele e falar que teu nariz é lindo, teu cabelo é lindo, tua pele é linda, olha seus traços como são lindos. Então está aqui hoje é para que a gente comece aqui nessa casa o processo de reparação. E que essa casa tenha responsabilidade com as crianças do Estado de São Paulo. E também, se dá certo no Estado de São Paulo, dá certo no Brasil. Então, eu quero saudar nosso homenageado, quero saudar todos os SEDECAs e dizer que eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Que bom que a gente se encontrou. Talvez, pela estatística, eu também não iria encontrar vocês. Que bom que a gente se encontrou no meio do caminho, que bom que a gente se encontrou no momento onde estamos no mandato e podemos contribuir para que a gente consiga fazer com que as nossas crianças se espelhem e olhem, se inspirem. Eu quero que as crianças do Brasil, do Estado de São Paulo, saiam daqui, sabe como? Igual saíram na quarta-feira, felizes, podendo dormir feliz, podendo dizer como eu estou feliz de ter entrado ali dentro, ter sentado naquela cadeira, ter falado ali onde a Tabata está, que é no plenário, ter sentado na mesa da presidência. É sobre pertencer. Essa casa é nossa, tá, gente? Parece que não, porque fazem com que não seja, mas ela é nossa também. Muito obrigada. Muito obrigada, Ediane. Bom, vou passar já direto para a próxima pessoa para fazer a intervenção, que vai ser a Lucélia, representando aqui a coordenação da ANSED, que é a Associação Nacional dos SEDECAs. Obrigada, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Agradeço a Ediane, sempre aí na luta, parceria com os SEDECAs de São Paulo.
e com a causa da infância, né, e da adolescência. E também saudar os colegas de Djalma, que a gente se fortalece cada vez que a gente acompanha a trajetória dele. É um marco histórico, né, da história dos SEDECAS. E, enfim, a gente é um mestre aí no nosso que vai nos ensinando, abriu caminhos e a gente tenta aí minimamente segui-los, né, Djalma? Então, saudar os colegas aqui também, né, do SEDECA Sapopemba. Também sou do SEDECA Sapopemba e hoje compartilho a coordenação colegiada da Associação Nacional dos Centros de Defesa, seguindo muito essa trajetória do Djalma também, viu? Que vai me apoiando e vai, olha, vamos lá, a gente está junto, né? Então, é uma caminhada longa aí de muitos anos, de mais de 30 anos, né, que a gente tem. E aí falar um pouco da trajetória, né, da ANSED. Ela tem atuado de forma incansável para garantir que meninos, meninas e meninas tenham seus direitos respeitados, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas diretrizes internacional de proteção integral. A associação reúne centros, entidades e profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana e verdadeiramente inclusiva. Seu trabalho envolve monitoramento de políticas públicas, incidência política, formação, produção de conhecimento e apoio às organizações que diariamente enfrentam desafios para assegurar que nenhuma criança e nenhum adolescente seja deixado para trás. Falar sobre a ANSED é reconhecer o valor de quem luta para transformar realidades e promover dignidade. É reafirmar nosso compromisso coletivo com a infância e a adolescência, que possamos seguir fortalecendo essa rede, ampliando diálogos e, acima de tudo, garantindo que cada criança e cada adolescente tenham seus direitos e vozes ouvidas, né? O objetivo da ANSED é garantir, né, o direito de criança e adolescente a receber a proteção e apoio e oportunidades. A associação também acompanha essas políticas públicas, né, existentes voltadas para criança e adolescente. E também dizer, né, não vou me estender muito, atualmente a Associação Nacional ela conta com 23 SEDECAS, né, espalhados nacionalmente em 15 estados, incluindo o Distrito Federal. A gente tem, na região Nordeste, uma concentração maior de 8 SEDECAS, e São Paulo vem em segundo lugar, onde compõe essa rede, né, ela é composta por 5 SEDECAS filiados à ANSED. A gente sabe que tem outros SEDECAS, já tivemos muito mais SEDECAS, né, enfim, mas que, por conta, né, das vastas brigas, das lutas, da resistência, acabaram tendo que fechar ou, então, recuar um pouco o trabalho para poder depois seguir em frente. Então, nós temos os 5 SEDECAS de São Paulo, formamos uma rede, como eu falei, né, e a gente está aí, enquanto ANSED, nesse apoio também, né, nessa coordenação nacional, trazendo essa reflexão, provocando os debates, né, em torno da defesa de crianças e adolescentes, nas diversas pautas. Eu acho que um pouco a gente tem acompanhado aí qual é a situação dos debates em torno da infância e da adolescência no Senado, na própria mídia, o que tem nos mobilizado e que tem nos trazido cada vez mais resistência para dar continuidade, que a gente não perca, né, o nosso senso. E ser centros de defesa é isso, né, gente? É estar na luta, é não desistir, é buscar cada dia uma inspiração, é contar com as parcerias diversas que a gente precisa contar, que muitas vezes não é do governo local, não é do governo nacional, muitas vezes são parcerias que a gente precisa para garantir dignidade e efetividade de direito, parcerias internacionais. Então, a gente sabe que isso é a situação da realidade da infância e da adolescência no nosso país. Para se garantir que criança e adolescente sobreviva ou viva com o mínimo de dignidade e de direito fundamental, a gente tem que recorrer, muitas vezes, a diferentes formas de sobrevivência e de luta enquanto centros de defesa. E eu queria muito agradecer e dizer que estamos disponíveis aqui, agradecer as crianças e adolescentes que estão aqui presentes, que são por vocês,
que a gente luta todos os dias e que a gente busca esse lugar para que abrindo sempre esses caminhos para que vocês deem continuidade, que vocês busquem, né, garantir e se sentir protegido, de fato, por uma legislação que faça o que está dentro e prescrito, né, dentro das prerrogativas legais, que ela garanta, de fato, e que ela não viole direito de crianças e adolescentes no nosso país. Uma boa noite aos homenageados, muito obrigada. E é isso, a parceria é enorme, aí é longa também. Estamos juntos e obrigada. Eu não citei o nome dos SEDECAs, gente, calma. Os 5 SEDECAs somos, né, de São Paulo, o SEDECA Sapopemba, aí vamos fazer a ordem cronológica aí de idades, né? Depois vem Interlagos, o SEDECA Hermínia Circosta, que é o SEDEC Itaim, que a gente conhece mais como SEDEC Itaim, o SEDECA Limeira também, que eu acredito que temos representantes aqui do SEDECA Limeira, o SEDECA Sé, que é o SEDECA Mariano Kleber, não é isso? Dos Santos, e o SEDECA Sapopemba, que é o Mônica Paião Trevisan. E muito obrigado e uma boa noite para todos nós. Muito obrigada, Lucélia. Vou aproveitar esse momentinho antes de passar para a Lídia para saudar algumas pessoas que estão aqui presentes, que são muito importantes para essa construção, para essa homenagem, para o equipamento do SEDECA como um todo. Começar saudando, né, o SEDECA Mariano Kleber dos Santos, SEDECA da Sé, que não está aqui representado na mesa, logo, logo vai vir para ser homenageado. Então, por favor, uma salva de palmas para todas as pessoas presentes do SEDECA da Sé. Rose, Camila, Joyce, Deise, Cris, representando todas as adolescentes do coletivo Desvendando Potências, um quilombo contemporâneo. Fábio Paz, representando as Cefras. Marquinhos e William, representando a Escola de Samba Império Vila da Paz. Carlinhos Moreira, representando o coletivo de arte circense Acrobás. Roseloy, cantora. Palma, gente. Zig, diretor do SEDEC Interlagos e aniversariante do dia. Gabriel Alexandre Gonçalves, representando o Centro de Movimentos Populares, a Central de Movimentos Populares. Bom, gente, vou passar agora a palavra para a Lígia Jimenez, representando o SEDECA mais antigo em atividade, o SEDECA Mônica Paião Trevisan. Por favor, Lígia. Boa noite. Que prazer estar aqui hoje. Ediane, muito obrigada pela parceria sempre. Não é a primeira vez que a gente está aqui do lado a lado na Lesp, e a gente sabe o desafio que é estar nessa casa legislativa pautando as coisas que você pauta, então muito obrigada. Um prazer estar aqui nessa mesa. Meu nome é Lígia, eu sou representante hoje do SEDECA Sapopemba, o que é um trabalho gigantesco de ser feito, porque são muitos e muitos anos de trabalho, e, curiosamente, o colegiado mandou a mais nova entre nós para falar, o que eu acho também que dá a volta, né, o processo de continuidade que os SEDECAs produzem e que o SEDECA Sapopemba, em especial, que é de onde eu estou, faz de uma forma muito bonita e muito, muito importante, né? Eu sou coordenadora dentro do SEDECA de um projeto que se chama Enuitã, também o caçula do SEDECA, né? A gente é um projeto de recuperação de memória LGBT em Sapopemba com a molecada. Eu sou sapatão, e é isso, né? Estou no SEDECA já faz uns 4 anos. Acho que eu fui pensando de como que falar do SEDECA Sapopemba é uma grande tarefa, porque são muitos anos de história. São muitos anos de história, são muitas pessoas. Qualquer pessoa que viesse aqui falar hoje falaria através de um corpo coletivo, né? Não tem como eu falar em nome do SEDECA, se não pensando, principalmente, né, estando no Enuitã,
pensando esse lugar do SEDECA enquanto um espaço de tantas memórias, né? Acho que o SEDECA Sapopemba, na sua própria memória, guarda a força da luta da população de Sapopemba, né? O SEDECA tem 36 anos de atuação. A gente, quando chega no SEDECA, vai aprendendo sobre essa história a partir do lugar de que algumas pessoas que estavam no território se organizaram para defender, né, e para reagir à sistemática, né, de mortes dos jovens negros no território, a sistemática da violação sexual que acontecia com as meninas, tanto que a gente carrega o nome da Mônica como um brasão no peito, né? O nome do SEDECA leva o nome da Mônica para que a gente não se esqueça dessas histórias. Então, o SEDECA Sapopemba, eu acho que ele surge como uma revolta, ele é uma resposta, assim como todos os SEDECAs, a gente carrega esse lugar dessa herança do movimento negro, do movimento de Sapopemba. Sapopemba é um território muito vivo, né, um território extremamente vulnerabilizado, mas que responde de forma muito ativa através da organização da comunidade, né, seja no movimento de moradia, seja no movimento de infância, seja no movimento de saúde, seja no movimento LGBT. Então, acho que esse lugar dessa história que a gente vai 36 anos depois, né, eu chego no aniversário de 32 do SEDECA, e aprendo isso muito fortemente, né? Isso está muito vivo ali para qualquer pessoa que vai entrar no SEDECA enquanto educador de qualquer um dos nossos núcleos. Essa história de luta não se perde, porque exatamente é um espaço que guarda essas memórias. E isso é de extrema importância, né? Acho que os próprios SEDECAs surgem como esse lugar de uma promessa ali que está escrita no ECA, né? Eu acho que o ECA foi uma grande promessa que foi feita para as gerações futuras, porque nunca teve um momento onde o ECA foi uma fotografia da sociedade, né? As pessoas discutem muito esse lugar de tipo, é muito bonito no papel, mas na realidade é outra coisa. É bonito no papel porque é o objetivo de onde a gente quer chegar, não porque a gente está imaginando que a gente já chegou até ali. E eu acho que o SEDECA surge como esse lugar de preservação, esse lugar de um guardião dentro da comunidade, né? De guardar esse lugar desse projeto de sociedade para que as crianças e os adolescentes não cresçam sozinhos, para que a gente tenha, de fato, uma aldeia para criar uma criança, né? Isso tudo está posto ali no ECA, e o ECA é uma grande resposta a uma sociedade que vinha ali num momento histórico também muito específico e que entra ali num monte de coisa que eu também não vou entrar para não entediar vocês. Eu acho que o SEDECA Sapopemba tem esse caminho da transformação pelo afeto. Eu acho que isso faz muito parte da metodologia de trabalho dos SEDECAs, e isso, sem dúvida, é escrito pelas mãos de quem veio antes, né? Isso, sem dúvida, é passado de mãos em mãos enquanto fundamento de um trabalho que não pode acontecer sem isso. É impossível que a gente faça o que a gente faz, que a gente aguente o que a gente aguenta, se a gente não tiver um profundo afeto nas nossas relações, um profundo afeto na crença de que é possível construir comunidades protetivas, é possível construir apesar de, né, apesar de que o mundo lá fora segue exatamente o mesmo, de que as questões não mudaram muito nos últimos 30 anos, elas se agravam em certos lugares, a gente tem certos avanços, depois eles arrancam isso da nossa mão, mas a gente tem, acho que, uma certeza muito grande. Acho que o SEDECA Sapopemba carrega esse lugar da reescrita da possibilidade de novas histórias, né? Não existe uma história única a ser contada dentro de um SEDECA. Dentro do SEDECA Sapopemba não existe, pelo menos, e eu tenho certeza que nos outros SEDECAs também não. Acho que essa construção dessas comunidades protetivas são uma marca muito importante, e é por isso que a gente chega até aqui, é por isso que a gente homenageia os nossos mais velhos e agradece quem veio antes, porque sem eles a gente não chegava, e é para isso que a gente também está dentro de um espaço como o SEDECA, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes também saibam que os futuros podem ser outros. E isso é muito petulante da nossa parte, a gente dizer o tempo todo de que os futuros podem ser outros, mas a realidade do trabalho também é que a gente vê isso acontecendo efetivamente ao longo de décadas, né? Se o SEDECA Sapopemba tem 36 anos, são 36 anos escrevendo histórias
de outras possibilidades, assim, né? Quando a gente vê as histórias que as famílias contam mesmo e os lugares que a gente vai conseguindo chegar, isso está posto, né? Acho que o SEDECA é uma trincheira. A gente tem uma luta dentro do SEDECA e, pessoalmente, dizendo, né, a partir do lugar do SEDECA Sapopemba, é uma trincheira, eu acho, porque é um espaço que aceita lutar por coisas que em outros lugares não se luta, assim, né? Então, acho que a gente está há 1 ano com um trabalho financiado com crianças e adolescentes LGBT no SEDECA Sapopemba, fazendo uma resistência de que é isso, né? Como é que a gente trabalha a partir desse lugar, discussões que não são desejadas, que são, inclusive, proibidas, muitas vezes, nos lugares, né? Quantos projetos legislativos existem para negar os direitos de crianças e adolescentes LGBT? Quantos, efetivamente, existem para garantir esses direitos? Quantos espaços e trabalhos são feitos abertamente dizendo a gente trabalha com adolescentes travestis que são expulsas das suas casas e que se encontram em situação de exploração sexual, por exemplo, né? De adolescentes bissexuais que apanham em casa e que a gente vai ter que nomear isso por esse nome em algum momento, né? Assim como em outros momentos, outras lutas foram vanguarda que o SEDECA leva para frente. Então, eu acho que esse lugar é muito importante e de uma resistência que cansa a gente, né? Eu e a Diane, a gente estava falando quanto a gente anda cansada. Eu sou muito nova para estar cansada, né? Eu ainda tenho muita luta pela frente, mas eu acho que é isso. A gente vai ficando cansado porque a gente toca para frente uma luta que não tem fim. A gente sabe que não tem fim, porque não teve fim para quem veio antes da gente, e é muito difícil ter que dizer para as crianças que para elas também não vai ter fim, para os adolescentes, né? E que a gente vai andando de pouquinho em pouquinho, né? E eu acho que essa luta, ela tem um lugar que é muito importante de ser pensado, principalmente aqui na LESP, de que a gente precisa de financiamento para os nossos trabalhos, a gente precisa de políticas públicas que funcionem, a gente precisa discutir. O afeto a gente lida no cotidiano. O papo aqui não é sobre afeto. O papo aqui é por que os SEDECAs não têm um financiamento, por exemplo, próprio, né, dentro do orçamento. Por que a gente tem que correr atrás de grana em todo lugar e ficar quebrando a cabeça com salário pouco, às vezes é dinheiro que falta para comida, com a molecada, e garantir uma oficina que continue, uma coisa. Mas os efeitos do nosso trabalho estão postos, né? Então, que lugar é esse que a gente vai tendo frente ao poder público que vai repetindo essa história, assim, né? Então, acho que algo de estar aqui hoje é um chamado também que a gente, né? Quando os nossos tambores tocam, as nossas crianças tocam tambor, elas afastam a morte. E a morte, nesse lugar, vai chegando para a gente nesse trabalho estrangulado, nesse trabalho precarizado, que a gente vai ficando exausta de não ter como fazer. A gente só quer fazer nosso trampo. Assim, a gente está disposta a fazer tanta coisa. A gente vai no além do além do além, né? Assim, para estar junto com um adolescente, para estar junto com aquela família, para pensar a partir de um outro lugar. Mas quem está com nós, né? Então, acho que quem que está financiando os nossos trabalhos? Por que a gente está tão desfinanciado dessa forma, né? Por que a gente fica batendo cabeça sobre nota fiscal e as coisas que a gente tem que ir inventando de fazer para conseguir, ter um administrativo no SEDECA para cuidar das contas e da Receita Federal, sabe assim? Então, a gente faz nó em pingo d'água, né? A luta ela é longa, a luta não acaba, e acho que só uma cobrança a ser feita nesse espaço, né? Acho que é preciso que a gente se organize também nesse lugar, e é importantíssima a parceria, né, de mandatos como o da Ediane, que realmente olham para isso e pensar como é que a gente vai ganhando novos espaços de luta, né? Acho que eu agradeço muito de estar aqui, eu agradeço muito a escuta, é muito bom ver vocês, tem rostos que eu conheço já, tem outros rostos que eu não conheço. Acho que o coletivo dos SEDECAs, né, enquanto centros de defesa, a gente não é uma coisa única, né? Não tem como dizer que um SEDECA é igual ao outro, porque a gente é territorializado, porque a gente vive a partir das nossas realidades, mas tem algo de uma ética desse trabalho, tem algo de um desejo, né? O SEDECA, para mim, é uma semente de justiça, né? A justiça, como diz a Miriam Duarte, né, enquanto um desejo de vida, enquanto um desejo de companhia, enquanto um desejo de novas histórias, do direito à memória, do direito a um dia ao bem viver, né, assim. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e agradeço vocês que
nosso trabalho tenha vida longa e uma vida um pouco menos sofrida. E aos adolescentes aqui presentes, às crianças, né? Isso é tudo de vocês. Que a vida de vocês seja o resultado de tudo que vocês sonharem e que os educadores do SEDECAS, né, que a gente tenha plantado lugares aí para que vocês tenham o caminho que vocês tenham no caminho a terra um pouco mais molhada do que um dia a gente teve. Muito obrigada. Muito obrigada, Lígia. Gostaria de saudar também a presença do Movimento Povo pelo Povo. Salva de palmas, gente. E do Enuitã também, que a gente teve juntos aí numa audiência pública há pouquinho mais de alguns meses. Uma salva de palmas. Bom, gente, em sessão solene, a gente tem uma tradição, né? Segue um protocolo. O Léo estava ali falando, não, tem um protocolo. Mas a gente fugiu um pouco o protocolo, na verdade, não fugindo. Em geral, a mesa ela segue da pessoa que tem o menor cargo institucional para o maior cargo institucional, a ordem das falas. Então, a última fala é sempre de quem tem o maior cargo institucional. E, nesse caso, a última fala é da Evelyn Marcelli, que é atendida pelo SEDEC Interlagos, né, uma jovem que faz parte, que constrói a história do SEDEC Interlagos, e ela que vai fazer a fala de encerramento desse primeiro bloco. Eu soube que você quer vir aqui, né, Evelyn? Pode vir, se quiser. Pode vir. Tô nervosa, gente. Calma. Oi, meu nome é Evelyn, tenho 17 anos e hoje estou aqui como alguém que teve a vida transformada pelo SEDECA, um espaço que não é só de formação, mas de defesa real da nossa juventude. Eu conheci o SEDECA pelo Grêmio Estudantil da minha escola, que foi quando eu entrei no curso de Direitos Humanos. Foi ali que minha perspectiva de vida mudou a forma como eu enxergo o futuro e, principalmente, a forma de como eu enxergo o futuro do nosso país. O SEDECA, eu aprendi que conhecimento é ferramenta de mudança, que entender nossos direitos, nossa história e nossas condições de vida é parte fundamental de construir uma sociedade mais justa. Aprendi que políticas públicas só existem de verdade quando atingem as pessoas que mais precisam e que nós, jovens periféricos, devemos estar no centro desse debate. Sempre tive vontade de ajudar outras pessoas, mas faltava espaço que mostrasse que isso é possível. E o SEDECA despertou isso em mim. Participei de 2 projetos que marcaram o meu caminho, que é o Desvendando Potências e o Direitos Humanos, onde entendemos que não só o que está escrito na lei, mas aquilo que falta ser cumprido. Ali aprendi que nossos direitos são reais, mas que ainda não são plenamente garantidos. E que nosso direito não é um gesto individual, é algo coletivo. No SEDECA, eu descobri que não somos minorias, somos maiorias, que foram historicamente colocadas à margem, que somos cultura, que somos arte, que somos potência. E quando a juventude entende isso, ela muda a si mesmo e ao território onde vive. O SEDECA abriu portas para experiência, conhecimento e para a compreensão das raízes do nosso país. É um espaço que forma o nosso senso crítico, que fortalece a nossa identidade e que prepara os jovens para participar da vida pública com responsabilidade e autonomia. E foi no SEDECA onde eu encontrei o incentivo para a profissão que eu quero e para me entender como parte ativa da sociedade. O SEDECA faz parte da minha história e sei que faz parte de muitos adolescentes também. Meus educadores me ajudaram a construir o meu caminho, a quem eu sou de melhor, e eu desejo profundamente que mais adolescentes possam ter essa experiência, porque ter mais SEDECAs significa ter mais democracia, mais direito, fortalecer nossos territórios e reconhecer que temos os direitos de existir com dignidade e construir um país melhor. E receber essa homenagem aqui hoje mostra o quão importante é o SEDECA. É um reconhecimento do que nós somos e eu tenho muito a agradecer ao SEDECA, gente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Evelyn. Bom, agora a gente vai passar para um momento de homenagear cada um dos SEDECAs. E esse é um momento, né, um dos momentos de homenagem aqui que a gente vai ter hoje. Eu acho que na fala da Ediane fica muito nítido o porquê que a gente quis ocupar esse espaço, trazer esse debate à tona. Eu acho que esse ano é importante que a gente faça uma reflexão, que vivemos 2 momentos que o debate público ficou ocupado por essa pauta. Um primeiro momento faz um pouco mais de tempo, ficou popularizado como o debate da adultização na internet, todo mundo aqui lembra e acompanhou. Mais recentemente, a gente viveu uma tragédia muito grande envolvendo o Gerson Vaqueirinho, lá em João Pessoa, na Paraíba, que teve a vida marcada por falta de assistência, por falta de acolhimento, em diversos momentos de sua vida, o que culminou numa tragédia que tomou também a imprensa e chegou, né, ao nosso conhecimento. E eu acho que, nesses momentos, todo mundo se pergunta o que fazer, qual que é a resposta para tudo isso. E a gente chegou à conclusão que a resposta está aqui também, está no trabalho que vocês fazem, está no trabalho feito pelo SEDECA, está na disputa que vocês fazem do presente e do futuro. Tem uma frase do Paulo Freire, que é muito importante e que eu gosto muito dessa frase, que ele fala assim, um trecho de uma entrevista. Ele fala: eu sou um educador que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes, eu amo o mundo. E é porque eu amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Eu acho que é essa disputa que o SEDECA tem feito ao longo desses mais de 30 anos. E é por isso que a gente está aqui hoje, tem o prazer de fazer essa homenagem. Então, nós vamos chamar aqui na frente agora cada um dos SEDECAs. Vamos começar. Antes disso, eu queria convidar o Coletivo Negra Soul de novo para pegar os instrumentos, vão fazer aí o fundo da nossa homenagem, vamos suar os tambores, né, para espantar a morte, para trazer muita felicidade nesse momento. Então, enquanto eles vão tomando assento, queria já convidar algumas pessoas para ficarem de pé. As representantes e os representantes do SEDECA Mariano Kleber dos Santos, o SEDECA da Sé, peço que fiquem de pé, por favor. E peço também, até inverti a ordem, gente. Vou pedir para a Ediane e para o Djalma virem aqui para frente para fazer esse momento de homenagens. Pedir para ficarem em pé, né, meninas? Espera aí. Espera um pouquinho. Bom, então podem vir aqui na frente para receber a primeira homenagem. SEDECA Mariano Kleber dos Santos, o SEDECA da Sé. Por favor, gente, uma salva de palmas. Hã? Bom, gente, vou convidar agora SEDECA Interlagos, o NI, né? Vocês se reconhecem assim, Núcleo Institucional. Podem vir. Bom, gente, próximo SEDECA a ser homenageado, a SEDECA Mônica Paião Trevisan, SEDECA Sapopemba. Vou chamar todas as pessoas, inclusive o Inuitã, por favor, venham todos, todas.
Gente, tem 3 SEDECAs que não puderam estar presentes. Tem um que está a caminho, que está vindo de Limeira, né? O SEDECA Davi Arantes. O companheiro está vindo de Limeira, pegou alguns acidentes na estrada, daqui a pouco ele aparece aí. E os outros 2 SEDECAs, infelizmente, não conseguiram estar presentes, mas vão receber as homenagens, tá bom? Vou pedir para a mesa voltar para a sua composição. Pode voltar, por favor. Negrassou pode sentar também. Muito obrigada, gente. E agora, a gente vai dar início à outorga do colar de honra ao mérito legislativo para o Djalma. Bom, gente, tem uma série de protocolos que a gente tem que seguir aqui, então eu vou ler um textinho, mas eu prometo que não vai ser muito longo. O colar de honra ao mérito legislativo é a mais alta honraria conferida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi criado em 2015 e é concedido a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que tenham atuado de maneira a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso Estado, como forma de prestar uma homenagem pública e, solenemente, uma justa homenagem. Essa sessão solene homenageia com a outorga do colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, o Djalma Costa. Djalma Costa, por favor, gente. Vamos com a animação, então. Djalma Costa, mais conhecido como Djá, é educador social, formado em filosofia, natural da Bahia, pai de Esdras e Liz Costa, avô coruja de Bia, Gabi, Pedrinho e Liz, militante dos direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes. Na década de 70, ele participou das comunidades eclesiais de base e deu corpo ao seu ativismo religioso na inconformidade com as desigualdades sociais e a violência no campo. Ainda no estado da Bahia, participou da luta pela defesa da terra, contra o latifúndio e grandes fazendeiros, que nada produziam a não ser o aumento das desigualdades. Foi seminarista em Vitória da Conquista e participou do movimento. Causou perplexidade e desconforto quando solicitou autorização à igreja para que seu trabalho de conclusão de curso fosse feito junto a profissionais do sexo daquela cidade. Ainda seminarista, e dessa vez em Salvador, se aproximou do debate em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já residindo na cidade de São Paulo, se engajou na militância em prol de crianças e adolescentes, moradia e saúde em Capela de Socorro e Parelheiros, participando da luta pela implementação dos conselhos tutelares em toda a região. Nessa época, conheceu o Tuto e o querido Frei Reginaldo, 2 suíços que amavam o Brasil e, como Djalma, residiam nas favelas do entorno do Autódromo de Interlagos. Somaram forças com a saudosa irmã Agostina e tantos outros companheiros e companheiras de lutas por direitos nas lideranças dessas comunidades. Movido pela indignação e sede de justiça social, fez parte da fundação do SEDEC Interlagos, que inicia o trabalho na época das grandes rebeliões da antiga Fundação de Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Esteve em grandes complexos como o Tatuapé e Imigrantes, para auxiliar na mediação das crises que eram instaladas. Atuou intensamente pela municipalização das medidas socioeducativas e no fechamento desses grandes complexos. Na inconformidade com a morte violenta e precoce de crianças e adolescentes por criminosos e pelo braço armado do Estado, Djalma e seus companheiros e companheiras, alimentados pela utopia e pela inconformidade com tanta desigualdade, com tantas violências e violações, iniciam debates em torno da construção de uma nova organização, o Centro de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescentes, o SEDECA Interlagos. O ano era 99. Foi membro da Cooperativa de Consumo Margarida Alves, Copema, na década de 90, numa parceria de luta entre o campo e a cidade. É membro da Central de Movimentos Populares, ao lado de Raimundo Bolfin, Graça Xavier e Eduardo Cardoso, em São Paulo, e foi presidente da primeira gestão do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, da cidade de São Paulo, no início da década de 90, onde ajudou a fundar o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o FUNCAD. Atualmente faz parte novamente da diretoria colegiada do SEDEC Interlagos e foi eleito em assembleia para representar este centro de defesa na coordenação da Associação Nacional dos Direitos da Defesa da Criança e do Adolescente, a ANSED, onde foi eleito por 2 mandatos consecutivos, somando 3 coordenações dessa associação. Representando a ANSED, esteve como conselheiro do Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, o CONANDA. Djalma trabalha há décadas com movimentos de cooperação internacional,
apoiando diversos movimentos sociais na luta por direitos humanos, na luta pela terra, moradia com MTST, questões indígenas, guaranis e yanomamis e ambientais, direitos das mulheres, a Marcha Internacional das Mulheres e soberania alimentar, Conselho das Domésticas, os Sindomésticos, entre outras lutas. Então, esse é um pouquinho do que o Djalma é, uma página e meia de uma trajetória de muitos anos e que muita gente aqui acompanhou, testemunhou e é fruto também dessa luta, desse engajamento. Então, nesse momento, a gente vai fazer a outorga do colar de honra ao mérito. Vou pedir para... Vamos fazer aqui embaixo, então. Gente, vou pedir para toda a mesa descer, por favor. E agora, a deputada Ediane Maria vai fazer a entrega do colar de honra ao mérito legislativo. Vamos ficar de pé todo mundo para prestigiar esse momento? É uma sessão solene. Olha que momento histórico. Eu quero uma salva de palmas para o Djalma, por todo o trabalho, por toda a construção. E para dizer que essa casa, Djalma, está te homenageando hoje com essa daqui, gente. Essa é a maior honraria do Estado de São Paulo e que vai ser entregue para o Djalma. Muito obrigada por ser quem é, por construir caminhos seguros. Obrigada. Agora eu vou convidar o Djalma para vir aqui até a tribuna para fazer a fala do homenageado. E a mesa pode voltar para a mesa, viu? Fica à vontade, gente. Bom, difícil é falar, depois de tudo isso, né? Bom, companheiras e companheiros, na figura da Ediane, na mesa, a Evelyn, a Lucélia e a Lígia, esta é uma plenária histórica, é uma entrega de uma homenagem do Estado de São Paulo histórico. Nunca, pelo menos até onde a minha memória alcança, não houve igual. Não é porque eu estou no pescoço um colar que é de todos nós. Mas muito obrigado, Ediane, por, na minha figura e do Centro de Defesa, trazer esse reconhecimento ao movimento de defesa de direitos humanos deste Estado, deste país. Muito obrigado. Eu quero agradecer profundamente a todas as minhas companheiras e os meus companheiros de caminhada, de luta, de lágrimas, de alegrias, de festas,
que no cotidiano a gente faz na lida dentro do SEDECA Interlagos. Eu quero agradecer a vocês pela paciência histórica que cada uma e cada um de vocês tem na lida no cotidiano. Vocês sabem muito bem que tudo que nós nos dedicamos naquele território, naquele lugar, é maior do que nós mesmos, dizia o grande mestre Pedro Casadáliga. A nossa luta é maior do que nós, a nossa caminhada é maior do que nós, e eu não fiz outra coisa na minha vida senão me dedicar a isso. Quero agradecer a Interlagos, quero agradecer a Rede de Centros de Defesa de São Paulo, mas também quero agradecer na figura da Lucélia, toda a rede de centro de defesa do país, em nome da ANSED, nosso território, nosso lugar de luta, nosso lugar de enfrentamento, nosso lugar de construção e reconstrução daquilo que nós nos propusemos dentro desta caminhada. Muito obrigado. E é histórica por isso, mas também é histórica, não é porque está dando a periferia pela primeira vez, é porque este colar, ele aqui, sob os cuidados desta casa, sempre foi entregue à elite deste Estado. E nós, a periferia, na periferia, no Grajaú, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, o interior do Estado, que estamos com o pé no barro, amassando o barro 24 horas por dia para poder fazer daquilo que o Estado às vezes não faz, não cumpre, como já foi dito aqui, não recebemos. Não se há reconhecimento. E quando há um reconhecimento paternalista que não enche os olhos de ninguém, e nossas crianças, e nossas famílias, nossas comunidades não gostam e não querem esse tipo de homenagem de maneira nenhuma. Por que que Interlagos recebe este colar? E não é meu, sozinho. Isso aqui é de todo mundo. O SEDECA Interlagos é feito, e foi feito, e continua sendo feito, por múltiplas mãos. Mãos de todo, e aqui eu estou lembrando do velho companheiro, que trabalhamos juntos, que sofremos juntos, aqueles que já tombaram, aqueles que foram. Meu velho companheiro que está fora, não está aqui, mas que com certeza está acompanhando. A minha família, minhas irmãs estão aqui, entendeu? Os meus filhos, os meus pais, enfim, todo mundo. O meu amor, que está aqui, por que não? Entendeu? Na construção desta caminhada, e um agradecimento especial a todo este coletivo, é que entende, que sabe, mesmo naquele momento mais difícil, sabe quando tem que parar e que todo mundo tem que dar as mãos, porque a construção e a reconstrução, ela faz cotidianamente. Ediane, nós somos feitos e feitas, forjados e forjadas, num tipo de barro que você não encontra no Morumbi ou em Alphaville. Nós somos forjados e forjados com um tipo de argila que encontramos no sonho e na utopia da periferia das grandes cidades e deste país como um todo. Eu estou feliz, em especial, por receber este colar de suas mãos, porque você parece conosco, com a nossa luta. Você parece com aquilo que mais nos aproxima um do outro no cotidiano, quando nós estamos com as nossas famílias. Você veio da periferia. Você ocupou uma cadeira neste parlamento como mulher negra, trabalhadora doméstica, periférica, do movimento de moradia. E você sabe que nesses 4 anos que você está sentada nessa cadeira, o que significou para você, do ponto de vista da resistência desta cambada de brancos elitistas e que acha que é melhor do que os outros, que compõem esta Assembleia no Estado como um todo. É verdade, esta casa é a casa do povo paulista, e, portanto, isso aqui deve ser de responsabilidade e deve ser entregue a todo mundo em cada lugar
nesse estado. Aqui nós temos centro de defesa em Limeira, nós temos centro de defesa em São José dos Campos, nós temos centro de defesa nos 4 cantos da cidade de São Paulo, entendeu? E nós tínhamos em Alto Paulista, que infelizmente não está caminhando agora, porque a conjuntura não impediu e não continuou caminhando. Companheiras e companheiros, muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por ter caminhado com a gente. E eu peço e eu digo isso em nome das crianças e dos adolescentes que estão nesta sala, mas também que ficaram lá no território, que não puderam vir. Mas peço licença principalmente os adolescentes e as crianças que infelizmente não puderam chegar aqui. E não é porque não pôde comprar um carro ou ter comprado um bilhete de ônibus para chegar aqui. É porque tombaram antes. Eu peço licença a todos eles, por isso. E aí nós podemos fazer um exercício rápido e podemos rapidamente lembrar de quem nós estamos falando. Cada menino e cada menina que nós tivemos, infelizmente, a trágica oportunidade de chorar por eles, ou de irmos no necrotério fazer o reconhecimento do teu corpo. No ano de 2025, quantas crianças morreram ao belo prazer de uma bala que se disse e se justifica como perdida, tanto no Rio de Janeiro, quanto na cidade de São Paulo, quanto nas principais capitais, mas também no interior deste país. Quantas foram? E quantas não tiveram a oportunidade de comer, de ter comida na mesa para poder comer? É obviamente que a missão central, a espinha dorsal dos SEDECAS, dos Centros de Defesa, é mover por dentro do sistema de justiça. Porque isso nos dá força suficiente para poder encarar o desafio cotidiano e intervir naquilo que nós gostaríamos. No parlamento, no executivo e no judiciário. É nosso trabalho, é nossa luta, é nosso sonho. E a utopia, companheiras, não é que o ano que vem a gente possa voltar aqui para receber uma homenagem, uma honraria como essa. A utopia é que um dia não precisaremos mais de centro de defesa. Não precisaremos mais de SEDECA. Porque quando chegar este dia, a justiça, ela também chegou. E é esse dia, é essa utopia que nós levantamos de manhã e que nós dormimos cansados no final da noite e pensando, esse dia vai chegar. E em nome desta utopia e de todas as companheiras e companheiros que lutam comigo no cotidiano, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado quem está aqui e quem está fora. Obrigado a Interlagos. Obrigado a Interlagos que me deu a oportunidade de estar aqui neste momento. E, por fim, e só para terminar, eu diria agora, parafraseando uma mensagem, uma passagem histórica e bíblica, que fez parte da nossa leitura e dos nossos estudos nas comunidades eclesiais de base, lá dos anos 80, dos anos 90, e que diz o seguinte: agora, Senhor, eu posso morrer em paz. Muito obrigado. Depois dessas palavras, é até difícil continuar, Djalma. Parabéns. Obrigada pelas palavras. Gente, o SEDECA de Limeira chegou, ainda bem, conseguiu chegar. Queria saudar o presidente municipal do PSOL também, o Gabriel Gonçalves, que está aqui. Edi, eu vou pedir para você vir aqui na frente de novo, já com o microfone, para fazer a entrega da homenagem para o SEDECA de Limeira e a sua fala de encerramento, tá bom? Então, por favor, gente, SEDECA Davi Arantes, peço que venha aqui na frente também, para receber a sua homenagem.
parabéns pelo trabalho. E a florzinha. A palavra está com você, Edi, para o encerramento. Foi tão rápido, né? Foi muito rápido, muito organizada para tanto tempo de espera para esse colar, para essa homenagem. Bom, eu finalizo aqui essa nossa audiência com o coração, assim como o de Djalma, mais tranquilo. A sensação de um dever cumprido, sabe? Quando eu cheguei aqui, quando eu entrei na Comissão de Segurança Pública, os debates ali são muito duros. Não é fácil estar na Comissão de Segurança Pública. É um lugar difícil, é um lugar árduo. É um lugar que, por 2 anos, eu fiquei ali com muito medo. Porque o nosso corpo está sempre à mira, né? Ele está sempre na frente da tal bala perdida. E quando a gente faz dessa casa um instrumento de transformação, um instrumento de trazer quem está pautando a segurança pública, quem está lutando para a nossa sobrevivência, a gente enche o peito de orgulho. Eu quero saudar todo mundo que trabalha comigo, meus, não falo assessores, né, meus companheiros, que lutam todos os dias comigo, que acompanham meu cansaço, que acompanham também minha alegria, que veem o quanto que eu me renovo todos os dias. Eu quero uma salva de palmas aqui, cantar um parabéns para o Zig. Eu não poderia terminar essa audiência sem parabenizar ele. E vamos cantar, o Estado de São Paulo vai cantar parabéns para o Zig. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Zignada! Então como é que é? É luta, é luta, é luta, é luta. É vitória, é vitória, é vitória, vitória, vitória. Pra você. Obrigada, Zig. Parabéns, meu amor. Ó, o Zig ficou todo envergonhado. Mas, Zig, isso aqui é o Estado de São Paulo te homenageando, viu? E eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo onde é o lugar nosso. O Djalma trouxe uma coisa muito importante, Djalma, que é sobre o fazer o caminho. Né? Eu acho que a gente está construindo esse caminho, assim como a Lígia colocou, não é fácil. Ele é um caminho árduo, é um caminho com espinhos, é um caminho com várias frustrações, várias perdas. Mas quando eu vejo também aqui a Evelyn, eu olho e falo, tem caminho. A gente está construindo um caminho seguro, um caminho que as nossas não irão se perder. Os nossos não irão se perder no caminho, porque vão falar, não, nós já chegamos lá. Alguém cavou esse caminho, alguém sangrou nesse caminho, e é esse caminho que eu quero continuar construindo. Então, vamos junto. Muito obrigada aos SEDECAS, muito obrigada às crianças, muito obrigada a todos que estão assistindo agora na TV Alesp. Dizer que a nossa luta, ela não para. E para encerrar, nós agora vamos... Vamos lá, tem que encerrar, né? Não vai encerrar, né? Qual que é o SEDECA que chegou? Gente, vamos uma salva de palmas aqui para o nosso SEDECA de Osasco, vamos também homenageá-los. É isso. Estão chegando, viu, Djalma? Todos. Pode vir, os representantes do SEDECA de Osasco, por favor. Podem vir. Posso homenagear seu Djalma? Meu fundador! Cadê você? Venha. Parabéns. Agora sim, Edi. Ele quer fazer uma fala rapidinho, tá, meu amor? Aqui o microfone. Tem dias que a gente não tá bem. Dizer a importância.
luta pelos direitos humanos. Eu sou Gilberto, era conselheiro tutelar em Osasco, quando nós tivemos uma palestra com um advogado chamado Dr. Hildo, e o Dr. Hildo perguntou, em Osasco tem SEDECA? E aí ninguém sabia o que era SEDECA e passou. O Claudino era o outro conselheiro tutelar. E aí ele falou, Gilberto, eu descobri que tem SEDECA lá em Interlagos. Vamos lá para a gente conhecer? Aí nós viemos em 5 pessoas. Fomos lá, Djalma recebeu a gente, mostrou a casa, mostrou toda a estrutura do SEDECA, falou o que é um SEDECA. Nós se apaixonamos pela ideia do SEDECA e levamos o SEDECA para Osasco. Nós fundamos a nossa instituição em Osasco. Hoje nós temos 4 unidades de SEDECA, atendemos em média 200 crianças por semana, temos várias parcerias, construímos alguns caminhos com o poder público para poder trazer fomento. E quando a Tabata entrou em contato comigo, perguntando sobre se eu podia vir, hoje eu concluí um curso na USP, e hoje foi o dia da apresentação. Eu falei, eu vou sair de lá às 6 horas, e eu vou lá dar um abraço no Djalma para agradecer a grandiosidade desse homem na luta dos direitos humanos. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigada, Gilberto. Agora sim, Edi, podemos... Agora sim, Agora vou encerrar sim. com o Djalma. Vem cá, Djalma, nós dois juntos. A sua flor, você esqueceu sua flor. Osasco. SEDECA Osasco, vamos. Vamos lá, então. Vou encerrar aqui do lado do Djalma, meu grande homenageado. Bom, esgotado o objeto da presente sessão, agradeço a todos os envolvidos na realização dessa sessão solene e, assim, agradeço a presença de todos. Está encerrado a sessão solene. E quero agradecer à TV Alesp, a todo mundo que está assistindo também essa homenagem, que está sendo televisionada, e isso é muito lindo, né? Que bom que o Estado de São Paulo, se tinha dúvidas onde tem SEDECA, agora vocês sabem e podem contar com eles. Muito obrigada. Thank you.